A pequena Helena foi deixada sozinha na beira de uma estrada de barro. Tinha os olhos arregalados e um casaco fino demais para o vento frio daquela tarde. Na mão direita, uma malinha marrom, rasgada na lateral, que ela segurava como se fosse o único pedaço do mundo que ainda lhe pertencia. Não sabia direito onde estava. Só lembrava da voz da mulher, dizendo para ela esperar ali, que ia buscar lenha e já voltava. Mas o tempo passou, o céu ficou mais escuro e nenhum passo voltou pela trilha. Foi então que um carro cinza, grande e silencioso, parou devagar no acostamento. O homem que desceu era alto, vestia um casaco escuro e usava óculos redondos. Se abaixou devagar na frente dela, com as mãos abertas, sem encostar. Helena apertou a mala com mais força. Sentiu o couro velho ferir a palma da mão pequena. Ele não disse nada de imediato. Ficou ali, no mesmo nível dela, com o joelho na terra e os olhos fixos. Eram olhos claros, tristes, mas gentis. Olhos que pareciam cansados de ver gente indo embora. "Você está aqui sozinha?" Ele perguntou com uma voz baixa, que parecia medo de assustar. Helena não respondeu. Só olhou por cima do ombro, para o mato alto onde a mulher tinha desaparecido. Nenhum som, além do barulho do vento balançando as folhas. "E quem te trouxe foi embora?" Ele insistiu, ainda com calma. Helena mordeu o lábio e assentiu com a cabeça. Disse que voltava logo, mas já faz tempo. A voz saiu baixinha, arrastada pelo vento. O homem olhou ao redor, viu a trilha sumindo na mata, a estrada vazia atrás de si e uma casinha caída aos pedaços ao fundo. Nada ali parecia seguro, nem limpo, nem humano. "Ela vai voltar?" Ele perguntou de novo, mais sério dessa vez. Helena encolheu os ombros. "Não sei." O sol já tinha descido pela metade e o laranja tomava conta do céu. Ela começou a tremer, mas não sabia se era de frio ou de medo, ou os dois. Ele respirou fundo. Parecia engolir alguma raiva que não queria mostrar. "Qual é seu nome?" "Helena." "Helena é um nome bonito." Ele sorriu pequeno. "Eu me chamo Davi." Fez uma pausa. "E eu não vou te deixar aqui. Isso não está certo." Ela arregalou os olhos. Ninguém nunca tinha falado assim com ela. Como se ela importasse. Como se ficar sozinha fosse injusto e não normal. Ele se levantou devagar. Estalou o joelho. Estendeu a mão de novo. Palma aberta. Firme. Paciente. "Vem comigo. Vou te levar para um lugar quente, onde tem comida, cama e ninguém grita." Helena olhou para a mão dele, depois para a malinha, depois para o mato atrás. "E se ela voltar e não me achar?" A pergunta saiu num fio, quase sem som. Davi se abaixou de novo, olho no olho. "Se ela voltar, eu explico onde você está. Mas agora você precisa de alguém que fique. E eu fico." Helena mordeu a boca com força. Os olhos começaram a arder, mas ela não queria chorar na frente dele. "Você promete?" "Eu prometo." Ela soltou a mala devagar, com medo. A mala caiu de lado na terra batida. A mãozinha dela tremia quando tocou na dele, e ele fechou os dedos com cuidado, como se estivesse segurando algo raro, algo frágil, algo que não se pode soltar. Davi pegou a mala com a outra mão. Sentiu o peso leve demais para conter uma vida inteira. Virou-se devagar, puxando Helena com cuidado pela estrada de terra. Ela andava com passos curtos, tropeçando de leve nas pedras, mas não reclamava. Só olhava para frente com os olhos apertados, como se o mundo estivesse mudando rápido demais. O carro estava ali, encostado de lado, limpo, silencioso. Parecia não combinar com aquele lugar abandonado. Helena parou por um segundo antes de entrar. Olhou para trás. A cabana estava ficando menor. A estrada que a mulher tinha seguido parecia mais longa agora. Não voltou. E nem parecia que voltaria. Davi abriu a porta com calma. "Entra aqui na frente comigo." Ela hesitou, mas subiu. As pernas curtas tiveram dificuldade, então ela se apoiou no painel para ganhar impulso. O banco era macio e o couro fazia um barulho que ela não conhecia. Era quente lá dentro. Ele deu a volta, entrou no lado do motorista e ligou o motor. O som era baixo, quase um ronronar. "Você tá com fome?" Ela assentiu tímida. Davi pegou uma sacola de papel no painel. "Tem biscoito aqui, pode pegar." Helena abriu devagar. O cheiro doce subiu na hora. Pegou um
Mordeu com cuidado. O açúcar derreteu na boca. Ela não lembrava da última vez que tinha comido algo doce. O gosto quase doía. Devagar, se não passa mal, ele falou com um sorriso, enquanto dirigia devagar pela estrada de terra. O carro balançava nas lombadas. Ela segurava o pacote de biscoito com força. Depois de alguns minutos, entraram numa estrada asfaltada, larga, lisa, cheia de carros passando nos dois sentidos. Helena colava os olhos na janela, vendo o mundo mudar. Primeiro vinham casas simples, depois maiores, com flores no jardim, pessoas na calçada rindo e conversando. Tudo parecia tão diferente de onde ela viera. Onde a gente está indo? Ela perguntou, limpando a boca com as costas da mão. Para minha casa. É longe? Mais ou menos uns 20 minutos daqui. Fica num bairro mais calmo. Ela ficou em silêncio. Mordeu outro biscoito. A cada quilômetro, o ar parecia mais leve, mas o coração ainda batia desconfiado. Por que você parou naquela estrada? Helena perguntou de repente. Davi demorou a responder. O atalho. Eu costumo passar por ali quando volto do trabalho. Fez uma pausa. Mas hoje, alguma coisa me fez olhar para o lado. Você não me conhece, ela murmurou. Não preciso conhecer uma criança para saber que ela não deveria estar sozinha naquele lugar. A voz dele agora era firme, mas sem dureza. Helena não disse mais nada. A estrada à frente continuava se abrindo como um caminho novo. E pela primeira vez em muito tempo, ela se permitiu acreditar que talvez o destino estivesse mudando. Quando o carro finalmente parou, Helena ainda segurava o pacote de biscoitos no colo. A rua era tranquila, com árvores dos dois lados e o som distante de passarinhos. A casa era de cor clara, com janelas grandes e um jardim cheio de flores cor-de-rosa. Ela nunca tinha visto um lugar assim de perto. Era bonito demais. Parecia coisa de filme. Davi desligou o motor e desceu primeiro. Deu a volta e abriu a porta para ela. Pode vir, aqui é seguro. Helena desceu devagar, com o pé ainda sujo de terra e um receio preso nos ombros. Ele percebeu. Você não precisa ter pressa. Ninguém vai gritar com você aqui. Atravessaram o portão juntos. O portão não fazia barulho. Tudo ali parecia bem cuidado. Ela notou o cheiro de sabão vindo de uma janela aberta e uma música suave tocando lá dentro. Era como se o lugar todo respirasse calma. Quando entraram, Davi tirou os sapatos na porta. Ela o imitou, mesmo sem entender direito por quê. O chão era frio e limpo. Pela primeira vez, ela teve vergonha da sujeira nos pés. Você quer tomar um banho primeiro ou comer algo quente? Ela ficou em silêncio, como se a pergunta fosse difícil demais. Tem água morna e toalha cheirosa. Ele sorriu. Ela concordou com a cabeça, tímida. Davi a levou até o banheiro. Era pequeno, mas claro. Tinha azulejos limpos, uma toalha branca dobrada e uma escova de dente nova ainda na embalagem. Pode usar tudo. Tá aí para você. Helena entrou devagar, fechando a porta com cuidado. O vapor subiu rápido quando ela abriu o chuveiro. A água quente caiu nos ombros finos e por um momento ela ficou parada. O corpo tremia, não de frio, mas de alívio. O cheiro do sabonete era doce. Ela lavou o cabelo com as duas mãos, como se estivesse apagando os dias ruins. Quando saiu, enrolada na toalha, Davi estava esperando do lado de fora com uma camiseta velha e um short limpo. Vai ficar um pouco largo, mas serve por enquanto. Ela vestiu tudo ali mesmo, sem vergonha. Estava limpa, e só isso já parecia inacreditável. Na cozinha, a mesa estava posta. Um prato fundo com sopa quente e pão cortado em fatias. Ela se sentou devagar, olhando ao redor. O cheiro da comida fez o estômago doer de tanta fome, mas ela esperou. Ficou olhando para ele como se precisasse de permissão. Pode comer, tudo seu. Ela pegou a colher e levou a sopa à boca. O gosto era suave e quente, quente de um jeito que fazia os olhos arderem. Depois de comer, Davi a levou até um quartinho nos fundos. Era simples, mas tinha uma cama arrumada, uma janela com cortina azul e um abajur com desenho de nuvem. Helena parou na porta. O quarto é seu, ele disse. Ela não respondeu, só caminhou até a cama, sentou na beirada e passou a mão no lençol limpo. Você vai dormir aqui hoje. Amanhã a gente vê o que fazer. Helena olhou para ele. Você vai embora? Não.
A resposta foi imediata. Eu fico aqui perto. Qualquer coisa é só chamar. Ela deitou, puxando o cobertor até o queixo. O corpo cansado cedeu, mas a cabeça continuava cheia. E se ela voltar? A pergunta saiu fraca. Se ela voltar, eu explico, mas agora você precisa descansar e confiar que o pior já passou. Ele falou, apagando a luz. A porta ficou entreaberta e, pela primeira vez, Helena adormeceu sem medo do que podia acontecer. O sol ainda nem tinha aparecido quando Helena acordou. A luz que entrava pela fresta da cortina era azulada, bem suave. Ela ficou ali deitada por alguns segundos, sem entender onde estava. O cheiro do sabão na fronha, o silêncio da casa e o calor do cobertor, tudo era estranho, mas bom. Não havia gritos, não havia frio, nem aquela urgência constante no peito. Ela se levantou devagar, com os pés ainda descalços, e espiou pela porta entreaberta. Davi estava na cozinha, com uma caneca na mão e o rádio ligado bem baixinho. Um programa de notícias que ela não entendia direito, mas a voz era calma, e o cheiro de café quente preenchia o ar. Bom dia, Helena. Ele falou antes mesmo de virar o rosto, como se já soubesse que ela estava ali. Ela só acenou com a cabeça, tímida, mas com uma curiosidade nova no olhar. Tem pão fresquinho na mesa e leite morno. Ela se aproximou. Sentou-se na ponta da cadeira com as mãos no colo. Ele notou que ela ainda tinha medo de mexer nas coisas. Pode pegar o que quiser. Aqui você não precisa pedir licença para comer. Helena pegou um pedaço de pão e mergulhou no leite, como fazia quando era pequena. O sabor simples trouxe uma lembrança esquecida de dias mais fáceis. Ela comeu devagar, observando tudo ao redor. A estante com livros, as panelas brilhando no fogão, uma planta na janela. Hoje é sábado, ele disse lavando a caneca. Se você quiser, a gente pode sair para dar uma volta depois. Conhecer a pracinha, talvez comprar alguma coisa para você. Ela franziu a testa. Sair? Sim. Não é bom ficar presa dentro de casa o tempo todo. Lá tem banca de livros, tem parquinho e tem uma sorveteria muito boa. Eu nunca fui numa sorveteria. A frase saiu sem querer, como um pensamento alto. Davi parou por um segundo. Depois sorriu. Então tá decidido. Hoje é o dia do primeiro sorvete. Helena não sabia como reagir. Parte dela queria aceitar com tudo. Outra parte ainda achava que era bom demais para ser verdade. Ele percebeu. Você não precisa confiar em mim de uma vez. Mas pode ir testando, devagarinho. Ela assentiu com a cabeça. Era difícil explicar, mas alguma coisa dentro dela dizia que aquele homem era diferente. Depois do café, ela tomou outro banho. Vestiu as roupas limpas que Davi comprou no dia anterior. Uma camiseta amarela com desenho de estrela e uma calça de algodão confortável. Ela se olhou no espelho do banheiro e, pela primeira vez, não se sentiu invisível. Quando saíram juntos pela porta da frente, o sol já esquentava o asfalto. Davi abriu o portão de ferro devagar e Helena deu os primeiros passos na rua de calçada larga. Cada árvore, cada casa, cada carro passando parecia uma novidade. Ela sentia o coração bater rápido, mas não era medo. Era outra coisa, algo que ela não sabia nomear, mas que deixava tudo mais leve. A pracinha era cheia de crianças. Algumas brincavam de correr, outras pulavam corda. Davi comprou um sorvete de chocolate com casquinha crocante e entregou para ela. Esse é o melhor da cidade. Ela mordeu a ponta devagar e então sorriu. O sorriso era pequeno, mas era de verdade. Enquanto Helena terminava o sorvete, Davi se afastou um pouco para atender o celular. Ela não ouviu o que ele dizia, mas a expressão no rosto dele mudou. Era como se alguma coisa séria estivesse voltando à tona. Quando ele desligou, o sorriso reapareceu, só que mais contido. Tá tudo bem, ele disse, voltando a se sentar ao lado dela no banco da praça. Mas Helena percebia pequenos detalhes. As mãos estavam mais tensas e ele olhava ao redor com atenção demais. Você conhece alguém chamado Valéria? A pergunta veio baixa, como um sussurro atravessando a tarde quente. Helena congelou. Demorou um pouco para responder. Era ela que dizia o que eu podia ou não fazer. A voz saiu engasgada, com a lembrança queimando a garganta. Ela te fazia mal? Helena não respondeu, mas os olhos que agora encaravam o chão disseram tudo.
Davi ficou em silêncio por um tempo. Depois colocou a mão sobre a dela com cuidado. Você não vai precisar voltar. Como você sabe? Porque eu tenho os documentos. E agora você está protegida por lei. Helena não entendeu muito bem o que aquilo significava, mas pela primeira vez sentiu algo parecido com segurança, algo firme, que não podia ser arrancado de uma hora para outra. No caminho de volta, ela ficou olhando pela janela do carro. As ruas passavam depressa, mas sua mente ia mais devagar. Ela pensava em tudo o que ainda não conhecia. Como era estudar numa escola de verdade, como era ter aniversário com bolo, como era não sentir medo quando o dia virava noite. Davi parou em frente a uma casa diferente da anterior. Chegamos. Ela desceu com a mala, a mesma de sempre, e ele com uma sacola nova. Quando abriram a porta, o ar tinha cheiro de tinta fresca. Você vai ter um quarto só seu agora. Pode pintar da cor que quiser. Helena nem sabia que isso era uma escolha possível, mas sorriu, tímida. Lá dentro, uma cama com lençol limpo, uma escrivaninha com livros e um abajur em forma de lua. Ela passou os dedos por tudo com cuidado, como se pudesse estragar só de encostar. Davi parou na porta e disse: essa casa também é sua agora. Você não é visita. Helena sentiu os olhos arderem, e quando ele saiu e fechou a porta devagar, ela se sentou no chão e deixou o choro vir. Não era tristeza, era outra coisa. Era o corpo todo soltando o que tinha guardado por muito tempo. Os dias passaram devagar naquele começo. Helena ainda acordava no susto às vezes, com medo de estar sonhando, com medo de tudo sumir de novo. Mas a cada manhã em que via o mesmo teto, as mesmas paredes seguras, começava a acreditar um pouco mais. Davi mantinha a rotina simples. Preparava o café, deixava um bilhete ao lado da caneca e voltava só no fim da tarde. Hoje tem lasanha, dizia um dos bilhetes. Lembrete, você é incrível, dizia outro. Helena colava todos na parede do quarto, como se fossem medalhas de um campeonato silencioso. Ela começou a ler os livros da estante, primeiro devagar, depois com sede. Foi descobrindo palavras que não conhecia, nomes de países, nomes de estrelas, e dentro de um caderno velho, rabiscava histórias que pareciam dela, mas que ela transformava com finais diferentes. Numa tarde de chuva, Davi chegou mais cedo. Helena estava sentada no chão, desenhando. Ele se abaixou ao lado dela e perguntou sem rodeios: você gostaria de escolher um novo sobrenome? Ela olhou para ele sem entender. Como assim? Quero registrar você, oficialmente, te adotar, se você quiser, mas só se você quiser. O coração dela deu um salto que quase doeu. Por um instante tudo ficou em silêncio. Só o som da chuva no telhado e a respiração presa no peito. Mas eu sou sua de verdade mesmo? Davi sorriu, com os olhos cheios de algo que ela nunca tinha visto em ninguém. Desde o dia em que estendi a mão naquela estrada, só faltava o papel. Mas o que importa de verdade já está aqui. E apontou para o peito. Helena não disse nada. Só se jogou no abraço dele com a força de uma vida inteira. Naquele abraço não havia dúvida. Ela não era visita, não era peso, não era alguém para ser deixada em cabanas. Era filha, era escolha, era recomeço. Se essa história mexeu com você, deixa o like, comenta qual parte mais te tocou e se inscreve no canal para acompanhar novas histórias que inspiram e emocionam. Toda semana, uma nova jornada que começa com dor, mas termina com esperança.